Olá, boa noite de novo. Eu sou Alexandra, para quem não me conhece, Alexandra Braia. Eu sou naturóloga, acupunturista. Então, trabalho já com medicina chinesa há mais de 18 anos. Tenho uma trajetória de longa data. Eu comecei com 14 anos, na verdade, com um curso de auxiliar de enfermagem, que na época era junto com o segundo grau, quando se falava em segundo grau ainda, né? Aí eu fui parar num hospital para trabalhar, com 15 anos de idade. E eu me apaixonei pela medicina. E aí foi uma trajetória onde eu fui observando muitas coisas no hospital. Embora eu gostasse muito do que eu fazia, amava cuidar de pessoas, amava realmente tratar e cuidar de pessoas, mas eu vi que elas estavam ali para remediar. Elas não estavam ali para ficar bem ou para melhorar. Elas realmente estavam ali porque elas não tinham outra opção. Ou seja, eu ouvia médicos nos postinhos de enfermagem falando que não tinha mais o que fazer. Que era sedar, que era dar antidepressivo, que era dar morfina, tá? Para isso. Para simplesmente vivendo sem qualidade de vida e sendo bem objetiva, esperando a morte, né? E aí eu fiquei muito chocada com isso. E eu pensei assim, deve existir algum tipo de medicina, algum tipo de técnica que possa prevenir. E aí até uma pessoa muito especial para mim, que é uma tia minha, que é enfermeira, por sinal, ela me falou da medicina chinesa. Eu não sei se vocês conhecem, muitos aqui são meus pacientes também, mas as pessoas que estão aqui, eu não sei se conhecem um pouquinho de medicina chinesa, de acupuntura, que é uma técnica muito antiga, milenar na verdade, que serve para quê? Para prevenir e não remediar, como muitas pessoas fazem hoje no Ocidente, né? E aí que eu comecei a estudar, fui fazer faculdade, fui para a China me especializar, fui estudar a fundo o que era saúde e medicina chinesa. E lá eu aprendi sobre óleos essenciais e aprendi que realmente é uma técnica ou uma maneira terapêutica de tratar pessoas. É uma técnica, na verdade é um método simples que pode ajudar muitas pessoas. E cada um pode ter esse poder na própria mão, eu já digo, porque depois eu vou explicar por que é na própria mão. Então assim, aí lá eu conheci os óleos essenciais, comecei a me aprofundar, mas chegando no Brasil, eu tinha muita dificuldade para conseguir esses óleos essenciais. Tanto que eu pedia para alguns professores meus, pessoas que iam para a China ou para o Japão, para trazer esses óleos de lá. Claro que custava, eu falo assim, preço de ouro, né? Porque era caríssimo, tá? E aí, enfim, fui usando apenas o que eu sabia, que era fitoterápico, medicina chinesa, acupuntura. Até que então, esse ano, tá? Eu falo que eu recebi como se fosse um presente. E aí vocês vão entender o que significa esse presente. Porque eu falo assim, que nas minhas meditações e nas minhas orações, eu pedia para que aparecesse algo, ou um produto, ou algo que eu pudesse fazer com que as pessoas começassem a dividir isso, começassem a me ajudar a ajudar. Porque eu falava assim, agora que a gente tem uma ONG de acupuntura, muitos já sabem, muitos participam, temos uma equipe também que nos ajuda bastante. E nessa ONG, eu falei, eu não vou dar conta sozinha. Eu preciso de mais pessoas, ou de uma técnica, ou de uma maneira que possa me ajudar, digamos assim. E aí apareceu os óleos essenciais, que realmente é um produto que chegou agora no Brasil, tá? Em outubro, que é o do Terra. Eu não sei se alguém de vocês trabalha já com esses produtos, ou já conhece a do Terra, tá? Que chegou agora no Brasil. E aí eles me chamaram para ver se eu aprovava esses óleos essenciais, tá? Como eu sou muito desconfiada, isso eu tô aqui falando pra vocês é porque realmente isso é muito bom, isso realmente funciona, tá? Eu comecei a testar com os meus pacientes por 3 meses. E aí depois, se realmente o produto fosse bom, a ideia era a gente começar a fazer palestras sobre esses produtos no Brasil inteiro. E eu fiquei surpreendida porque é um produto, eu falo produto, mas eu falo que é como se fosse uma essência, é a alma da planta, tá?
E isso a gente consegue ajudar as pessoas a ficarem bem. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é um pouquinho dessas explicações sobre os óleos essenciais, para que vocês, se quiserem, se ajudarem e ajudarem os outros, possam também fazer isso, tá? Dúvidas? Não, né? Não. Tá, então tranquilo. Então vamos passar aqui agora. Então assim, ó, eu gosto de falar um pouquinho, porque eu acho que toda vez que a gente vai meditar ou orar, né, não importa o nome que tenha, a gente tem que se perguntar o que a gente tem feito nesse planeta em benefício das pessoas. Eu me pergunto todo dia sobre isso. Se eu tenho feito ou se eu tenho contribuído um pouquinho para ajudar as pessoas. E aí, pensando nisso, eu tô aqui agora conversando com vocês sobre esses óleos e compartilhando um pouquinho. Porque na verdade, assim, esse paciente trouxe para mim essa frase uma vez que fala assim: só passarei por esse mundo uma vez. Assim, todas as boas ações que eu possa praticar e todas as gentilezas que eu possa dispensar a qualquer ser humano, devo aproveitar esse momento para fazê-las. Não devo adiá-las, nem esquecer-me delas, pois não voltarei a passar por esse caminho. Sabedoria oriental. Então é isso que a gente vai compartilhar aqui com vocês, sobre esse caminho, sobre ajudar pessoas, tá? Do terra significa presente da terra. É um termo do latino, digamos, e significa presente da terra. Eu chamo que é presente da mãe terra, né? Porque, por exemplo, na medicina chinesa, cada doença ou desequilíbrio, ela tem uma propriedade, um princípio ativo na natureza que pode curar ou melhorar ou amenizar aquela doença, tá? Então, a do terra fez o quê? Ela conseguiu captar, e isso é uma das coisas que me deixa fascinada pela do terra, porque ela é uma empresa que vem dos Estados Unidos, é a maior empresa de produtora de óleos essenciais do mundo, tá? E ela faz o quê? Ela capta esses óleos essenciais em cada lugar do planeta. Por isso que o óleo essencial é coletado no próprio solo de origem, no próprio clima de origem, tá? E isso faz toda a diferença no tratamento de saúde, toda a diferença. Porque realmente é um princípio ativo que é puro. Tanto que os óleos essenciais da doTERRA, o que acontece? Esses óleos essenciais são produzidos em terras que são, como é que eu vou colocar isso? Orgânicas ou nativas, né? Selvagens, no Tibete eles diriam. Tá? Então, faz toda a diferença no nosso tratamento. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho de cada óleo essencial. Até que alguém tem uma dúvida? Alguém sabe, na verdade, o que são óleos essenciais? Óleos essenciais, eu diria que é uma alma da planta. É o princípio ativo que é extraído, que é sintetizado da planta e é extraído para curar, para amenizar dores, para acalmar, para tranquilizar, Aí vem uma série de doenças, digamos assim, insônia, depressão, tristeza, mal-estar, tá? E o primeiro deles que a gente vai falar é o de limão. O óleo essencial de limão é impressionante. Eu falo que ele é o melhor óleo que existe no mundo. Alguém toma limão em jejum de manhã? Mais alguém? Alguém tem gastrite? Alguém tem esofagite aqui? Ainda bem. Eu vou comentar um porquê agora. Quem toma água com limão de manhã tem um agravante que o limão é extremamente ácido, tá? E ele é base depois que ele cai no nosso organismo. Só que até ele se transformar em base, ele ainda é ácido, porque ele tem que ser absorvido no nosso organismo. E ele leva de 12 a 15 minutos. Até então ele pode fazer estrago no nosso estômago. E a solução para isso seria o quê? Tomar o óleo de limão em cápsula. Para vocês terem uma ideia, 15 ml do óleo essencial de limão... Oi? 15 ml do óleo essencial de limão
é necessário que 50 limões sejam extraídos para conseguir essa quantidade de 15 ml. Então imagina o poder de uma gota desse óleo essencial de limão, tá? É muito forte. Então a gente não pode tomar esse óleo de limão puro, nem diluído em água. A gente tem que tomar sempre dentro de uma cápsula, tá? Colocar uma gotinha pela manhã e tomar com água, dentro de uma cápsula. Ele é extremamente ácido também. O óleo de limão, concentração que ele tem? muito. Mais que a própria fruta limão. Sim, pela concentração, né? Mais que a própria fruta limão. Você sabe dizer em pH? pH do limão, Ali. 2 pH do limão é 2,5. do limão não. 1,8 a 2,0. pH O do limão é o mesmo do estômago, então. Não, o estômago é de 2 a 2,5. Eu estudei 1,8 a 2. Né? O ácido do limão é mais forte que o ácido clorídrico. E ali é mais ainda. Mais ainda, porque Então é uma menos que concentração 1,8. menos que 1,8. Sabe dizer qual que é? Não sei com exatidão. Bem mais baixo. Bem mais baixo, Ah. bem mais baixo. Então isso pode fazer estrago no nosso organismo. Mas em compensação, se a gente começa a usar dentro de cápsula, ele vai fazer maravilhas no nosso organismo. Porque o óleo de limão é o melhor detergente que a gente tem. Ele começa a limpar desde toxinas, colesterol, triglicerídeos, tá? Esteatose, que é aquela gordura do fígado, emagrecimento, exatamente. Então ela tem várias propriedades, digamos assim. Por isso que eu acho que é o primeiro, que é o mais importante de todos, tá? Ali tá falando assim, inflamação da garganta. Então, uma dica para quem tem infecção de garganta com repetição, você vai pingar uma gotinha misturado com melaleuca, que é um óleo essencial que a gente vai falar também, com água e fazer gargarejo. Mas depois você vai colocar para fora isso. Por quê? Porque o óleo de limão não pode ser engolido assim, tá? Como eu acabei de explicar para vocês. Não, até porque se tá na garganta como gargarejo, você tem que pôr para fora, né? Quem quiser pode acrescentar uma gotinha de própolis também, que ajuda bastante, tá? Pedra nos rins. Alguém aqui tem pedra nos rins? Ajuda bastante, tá? Dissolver pedra nos rins. Coloca aqui, detergente para pratos e louças. Realmente, para quem quiser colocar umas gotinhas na hora de lavar a louça, tá? Ajuda bastante. Gota. Alguém tem gota? Um dos óleos que mais ajuda na gota é o óleo essencial de limão. É fantástico, gente. Diabetes. Quem quer fazer detox de manhã, pode tomar 600 ml de água, tá? Eu digo assim, de 500 a 600 ml de água. E coloca uma gotinha do limão em cápsula, tá? Aperta, faz aquele clique para poder só abrir na hora que estiver sendo absorvido pelo intestino delgado e toma, depois de tomar água, ok? Vocês vão ver o quanto isso vai melhorar a vida de vocês, em todos os sentidos. Desde limpar a pele, desde melhorar as fezes, desde melhorar glicose, como a gente falou, triglicerídeos, colesterol e por aí vai. Então tá, então vou passar do limão porque senão é muita coisa, são muitos óleos, porque a do Terra tem um kit especial que ele tem 10 óleos. Então a gente vai falar especialmente desses 10 óleos, porque senão fica muito óleo. Eu acho que a total são quantos? Cadê o ILR? Tá aí. Quanto? 80? Mais de 80. Mais de 80, 82 se não me engano, né? É muito óleo. Então a gente vai resumir e fazer só uma introduçãozinha aqui, tá? Esse aqui é o frankincense. A gente chama ele de olíbano. Alguém já ouviu falar do olíbano? Líbano é bíblico, né? O olíbano é o óleo essencial, é um dos mais importantes, tanto que ele é considerado o rei dos óleos, ou então o imperador, como se diz na medicina chinesa. O olíbano, ele é tão incrível, tão forte, tão potente, digamos assim, que ele tem capacidades regenerativas, tá? Por quê? O olíbano, ele é uma árvore, tá? Ele cresce, digamos, até 5 metros, digamos assim, num solo rochoso com mármore, tá? E aí ele faz o quê? Ele tem, quando as pessoas querem extrair o óleo de olíbano, é feita uma incisão na própria árvore e ele vai liberar uma resina. Essa resina é dali que é feito o óleo de olíbano. E essa resina é curativa e regeneradora. Então, pessoas que têm qualquer problema com cicatrização, qualquer pessoa que tem problema com, vamos pensar assim, esclerose múltipla, Parkinson, o que mais que tem aqui? Convulsão, autismo, epilepsia, é o olíbano que vai atuar.
Na verdade, quando você está começando a usar os óleos essenciais, se você não sabe o que usar, começa com uma gotinha de olíbano. Existem tradições orientais onde é colocado, quando o bebê nasce, uma gotinha de olhinho de olíbano na cabeça, que é um ponto de acupuntura, um dos mais importantes, digamos assim. Tá? Então ele é um dos melhores óleos que existem, tanto que é um dos mais caros. Se vocês encontrarem óleo essencial barato, vocês joguem fora, porque é adulterado. Não é legítimo. Por isso que esse aqui é um dos óleos mais caros que tem, mas também a pureza dele nem se comenta, tá? Vocês vão estar usando realmente um óleo essencial puro. Fadiga mental. Isso aqui é uma questão interessante. Rugas. Quem é que não se preocupa hoje com as ruguinhas, né? O olíbano, como ele solta essa propriedade curativa, tá? O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a diminuir até as rugas. Então você vai pegar, vai pingar uma gotinha no dedo de óleo de olíbano e vai passar à noite antes de dormir. Os pezinhos de galinha, tá? Isso vai ajudar muito a regenerar, principalmente durante a noite. Porque à noite nós passamos por uma regeneração celular. Então é à noite onde todo o nosso organismo se regenera. Então teria que ser usado à noite especificamente para rugas. Desordens do fígado. Hoje em dia todo mundo tem alteração do fígado. O fígado, para a medicina chinesa, é o nosso órgão que absorve todas as toxinas. Tanto toxinas de medicamentos, como toxinas, digamos, da alimentação, da contaminação, tá? Então o fígado, ele é comparado ao elemento madeira na medicina chinesa. E a madeira se regenera. Então a melhor coisa que existe, o melhor produto que existe para regenerar o fígado seria o óleo de olíbano, junto com o óleo de limão. Ok? O que mais? Parkinson, que é aquela, né, que a pessoa começa a ter tremor. Cisto ovariano, que é super comum hoje em dia nas mulheres. As mulheres têm muitos cistos, por quê? Excesso de hormônios anticoncepcional, excesso de hormônio na carne, na água. Então o que acontece? Primeira coisa, para excesso de ovário, além de usar o óleo de limão, uma gotinha pela manhã, frankincense, que é o olíbano, uma gotinha, vocês vão fazer o quê? Cortar a carne de frango, tentar diminuir a carne vermelha e tomar muita água. Porque na verdade o nosso organismo, ele trabalha como? Basicamente, água e óleo. Os hormônios sexuais, inclusive, eles são oleosos. Para uma mulher poder engravidar, ela precisa estar, digamos, eu não vou falar que ela tem que estar gordinha, não é isso, mas ela precisa ter óleo no corpo dela. E hoje em dia todo mundo tem uma gordurafobia, digamos assim. Então as pessoas têm medo de gordura. Não, esses óleos, o óleo que o nosso organismo tem, ele é um óleo bom. A gente precisa de óleo. E hoje em dia está todo mundo tirando todos os tipos de óleo, inclusive, por exemplo, azeite de oliva, óleo de coco, os óleos saudáveis. Então a gente precisa de água e óleo, né? E aí, cisto ovariano, a gente pode se aprofundar depois nas outras, no curso, digamos assim, ok? O que eu tinha visto aqui que eu achava bem importante? Amnésia. Hoje em dia todo mundo também sofre de amnésia. Na verdade, eu digo que não é amnésia, é falta de concentração, né? Porque as pessoas estão muito dispersas. Mas o óleo de olíbano pode atuar nessa questão de concentração, inclusive. Tá bem? Dúvidas para depois, então. Copaíba. Copaíba é uma árvore da Amazônia, na verdade. É um dos óleos essenciais que a Doterra tira da Amazônia. E a copaíba, eu gosto sempre de falar um pouquinho da árvore, por quê? Porque a árvore, ela conta pra gente por que ela existe. A gente não vê só uma árvore e vê a beleza dela, por exemplo, mas ela tem um princípio ativo e um princípio medicinal. Então, a copaíba, ela é uma árvore que ela pode chegar a 400 anos de vida. Ela pode chegar até 40 metros de altura. Então, se vocês raciocinarem que para ela chegar nesse ponto, ela tem que ser muito forte. Então, quando a gente quer fortalecer o sistema imune, a gente usa óleo de copaíba. Quando a gente quer, digamos, tratar dores articulares, reumatismo, artrite, artrose, fibromialgia, nós vamos usar óleo de copaíba.
É fantástico, os efeitos assim são incríveis. Você pode usar o óleo de copaíba tanto ingerido na cápsula, quanto friccionado, usado no óleo carreador, que depois eu vou falar um pouquinho dele, que a do Terra tem um óleo de coco carreador, fracionado, tá? Ou seja, ele não fica... Sabe o óleo de coco quando esfria, que ele fica durinho, sólido? Esse aqui não fica, tá? Então, é muito usado para diluir o óleo essencial. Então, a copaíba ajuda muito também em infecções do trato urinário e na parte cardiovascular. Se a gente pensar que o coração é uma maquininha que fica batendo por muitos anos, né? Na verdade, desde o momento da nossa, talvez, concepção, o coração é o primeiro órgão que começa a funcionar. E ele só para quando a gente morre, obviamente. Mas eu digo, ele não tem sossego. Ele não acalma nem quando a gente está dormindo. Ele diminui o batimento, mas ele não para. Então ele pode cansar e causar uma fraqueza cardiovascular. A copaíba é um dos óleos que pode ajudar a fortalecer o nosso coração. Ok? O que mais que a gente pode falar da copaíba? Pessoas que têm eczema, psoríase, dermatite, pode usar o óleo de copaíba. Estresse, calmante. Aqui eu tô falando assim, bem resumido, gente, bem resumido, porque na verdade é uma infinidade de propriedades que os óleos têm, né? A gente vai se aprofundar depois, mas aqui é só uma pincelada mesmo. E como eu não gosto de falar nada resumido, eu tô tentando compactar o máximo possível, ok? Vamos passar agora para a melaleuca. Alguém já ouviu falar de melaleuca? Melaleuca, eu falo assim, ela é muito bonitinha, né? Olha isso aqui, eu acho ela uma gracinha, na verdade. Se a gente observar a melaleuca, ela parece um algodãozinho. Então, se a gente associar dessa maneira, a melaleuca faz o quê? Ela faz uma asepsia, ela limpa, ela purifica, ela é bactericida, fungicida, antiviral. Então, ela vai ajudar em todas essas questões. Hoje, na odontologia, a melaleuca é muito usada, muito usada. Ela foi usada até acho que na Segunda Guerra, se não me engano, já, para curar cicatrizes e feridas de guerra. Escoriações, infecção de ouvido. Só que tem um detalhe, gente, não dá para usar o óleo essencial dentro do ouvido, tá? Ele não pode ser pingado nem dentro do ouvido, nem dentro do nariz, nem dentro do olho. Ele pode ser passado, por exemplo, em pontos de acupuntura, tá? Que são ao redor do olho, do ouvido ou aqui atrás no pavilhão auricular, mas nunca pingado dentro do ouvido. Rubéola, que hoje em dia está mais rara, mas ainda existe, pode ser passado porque a rubéola dá muita coceira e pode deixar manchas, né? Acne, as pessoas que têm, os adolescentes hoje em dia que têm muita acne, que se fala que é questão hormonal. Não é só questão hormonal, é questão de intoxicação, porque tem adolescentes que não têm acne, não têm espinhas, né? Eles passam a adolescência sem acne. Então, quanto mais intoxicada a pessoa tiver, mais isso vai aflorar ou aparecer na pele, tá? A melaleuca pode ser usada para tomar ou para passar. Claro que inalada também, mas nesses casos ela deve ser passada ou inalada. Candidíase. Mulheres que têm candidíase de repetição ou então até infecção urinária de repetição, pode colocar a melaleuca numa cápsula e colocar como óvulo dentro da vagina. Ele vai ajudar a curar qualquer tipo de candidíase, porque a candidíase é um fungo que causa muita coceira. E hoje em dia as mulheres, por usarem muita calça jeans, por não usarem saias, por não usarem, digamos assim, calcinha de algodão, elas têm muita tendência a candidíase. O que mais que faltou aqui? Na pele ela. Na pele o quê? Puro. Pode ser puro. Embora ela vai ser melhor absorvida se passada com óleo carreador, porque aí a absorção é melhor, né? Você vai aproveitar mais do produto. Quantidade, isso é muito relativo, mas as pessoas podem tomar como base o que a medicina chinesa fala. Faz uma conchinha com a mão, coloca o fundinho da mão de óleo carreador e aí 1 ou 2 gotinhas da melaleuca, né? E daí passa.
Quem quer ter cabelo forte, né? As pessoas queixam muito de cabelo fraco, unha fraca. Segredinho para melhorar o cabelo e as unhas: tomar a copaíba e passar a melaleuca. Tem um pincelzinho, inclusive bem bacana, onde dá para colocar o óleo essencial dentro do pincel e aí você passa nas unhas. É bem interessante, dá uma diferença, principalmente para fungo também. Então, quer ter unha forte, toma óleo de copaíba. E o cabelo, então, nem se comenta, tá? O que faltou aqui? Pé de atleta, chulé. Alguém tem chulé? Chulé é um fungo, tá? E o fungo é tratado com melaleuca. Orégano. É aquele orégano da pizza mesmo, tá? Mas ele serve não só para pôr na pizza, tanto que ele é fortíssimo. O orégano é o único que não pode ser passado no nosso rosto ou na nossa pele. Eu tive uma paciente que ela comprou o kit e ela já foi usando, porque a gente brinca que brasileiro não lê manual de instrução, né? Então ela já foi passando e ela confundiu a orégano com o olíbano. Em vez de ela passar o olíbano para rugas, ela passou o orégano. O orégano queima, gente. O orégano serve para quê? Se você tem algum fungo, no caso, olho de peixe, qualquer fungo que você tenha, você pode colocar o verruga, você coloca o orégano e ele ajuda a queimar ou limpar, matar, né? Então o orégano sempre tem que ser passado com óleo carreador, sempre, porque senão ele queima a pele, ok? Alguém já teve olho de peixe? Alguém sabe o que é? Olho de peixe é como se fosse um vírus, é terrível, ele machuca muito a pele, começa aos pouquinhos, ele vai tomando conta de toda a planta do pé e as pessoas não conseguem mais nem caminhar. Todo mundo vai no hospital e tenta retirar, só que o que isso acontece? Ele vai espalhar porque ele é um vírus. A melhor coisa para matar o fungo, esse vírus no caso, é o orégano. Daí depois você passa a melaleuca, mas tem um segredinho, você pode colocar o orégano e aí você tampa com o esparadrapo. E aí deixa e passa a noite. Aí durante o dia você tira aquele esparadrapo, pinga a gotinha de novo e tampa, ok? É fantástico. E aí eu coloco sempre umas gotinhas de própolis para ajudar também, porque a própolis é bactericida. Esse aqui é o mais famoso de todos. Todo mundo fala de menta, né? Peppermint, que é o hortelã-pimenta. Todo mundo conhece, é o preferido de todo mundo. Por quê? Primeiro porque a gente chama de versátil. Ele é bom pra tudo. Bom pra tudo. Quando a pessoa tá, por exemplo, com dor de cabeça, quando ela tá com sono, a gente vai lá, pinga uma gotinha embaixo da língua, tá? Ou no céu da boca. E se for pra dor de cabeça, a gente passa aqui na têmpora. A pessoa começa a melhorar imediatamente. É impressionante o efeito do peppermint. Vocês já sentiram o cheirinho? Esse eu trazia da China e do Japão, também pagava muito caro para trazer de lá, e era o preferido de todo mundo. Era uma gotinha na mão, os pacientes já começavam a ficar bem. Era impressionante. Ele ajuda no quê? Ele ajuda em asma, ele ajuda em fadiga crônica, tá? Aqui tem uma questão bem importante, que é o hipotireoidismo. A gente usa nos pacientes o Rolon, que tem o peppermint em Rolon, e a gente passa na região da tireoide, porque a maioria das mulheres hoje em dia tem deficiência de tireoide. Então, ela vai causar o quê? Muita fadiga, muita fraqueza. Então, a gente passa, tá, o peppermint para começar a ativar a glândula tireoide. E é fantástico, gente, o efeito, inclusive assim, pacientes que têm qualquer, eu não digo tumor, mas qualquer nodulação na tireoide, podem passar o peppermint. A única região que o peppermint não pode ser usado é no coração. A pessoa tem ansiedade, vai passar aqui? Não pode, porque essa região é uma região quente, não pode resfriar. E o peppermint ajuda nessa questão, a como se fosse refrescar. Para febre, ele pode ser usado, mas aonde? Na sola do pé. Tanto que crianças que têm febre, ou até adultos mesmo, o que a gente pode usar? Um paninho com água, você pode colocar um pouquinho de álcool de cereal e coloca as gotinhas de peppermint, coloca na axila e coloca no pé. A febre vai diminuindo, sem precisar de medicamento, ok?
Paralisia facial. Eu já tive muitos pacientes com paralisia facial. E aí eu tentava, economizava esse olhinho que eu pedia para trazer do Japão para a gente passar na região da paralisia facial. Então ele ajuda muito a fazer com que a paralisia facial comece a melhorar. É bom para azia também, tá? Só que aí vocês vão usar com outro óleo, que é o Digestion, que eu vou falar daqui a pouco, mas vocês vão passar um pouquinho na região do estômago. Não na região que as pessoas acham que é azia, né? E aí vão passar na região do esôfago. Não é bom, como eu falei pra vocês. Esse aqui é fantástico. A gente chama de blend porque é uma combinação de óleos essenciais. Olha só, louro, hortelã-pimenta, que é o que a gente acabou de falar, eucalipto, melaleuca, limão, ravensara, que é um antiviral fantástico. Ele ajuda inclusive a curar gripe H1N1, é o melhor antiviral que existe, tá? E cardamomo. Ele é usado principalmente para crianças, porque bronquite, asma, tosse, febre, congestão nasal. Aí na congestão nasal se associa com peppermint, mas se passa, esse pode passar no peito. Eu falo assim, parece o Vic Vaporub, mas ele é muito melhor que o Vic Vaporub, porque o Vic tem substâncias químicas, digamos assim, então ele nos intoxica, tá? O que mais? Rinite, sinusite, gripe, asma e até a ansiedade, ele ajuda a acalmar. Esse é o Bridge. Depende. A partir de 6 anos, sem problema nenhum. Agora a gente tem que avaliar, mas em crianças pode ser usado com cautela. Sempre diminui muito a dose, né? Ah, pode passar. Passa nas costas, porque são pontos de acupuntura aqui nas costas, tá? E na sola do pezinho dele. Tem pontos de acupuntura aqui, que daí você também pode passar, que é nessa região seguindo o dedo polegar aqui, tá? Que é o P7 que a gente fala. Você pode passar aqui porque vai diretamente pro meridiano do pulmão e vai chegar até o pulmão dele, tá? Tangerina, ela é fantástica, só a cor dela já anima, né? Então ela é o melhor óleo essencial para ser usado para depressão, para tristeza. A parte terapêutica dela, ela pode ser usada para diabetes. Por quê? Ela é doce, né? E na medicina chinesa a gente fala que a diabetes é uma deficiência do órgão pâncreas, do baço pâncreas, tá? Na produção da insulina. Então o que acontece? Cada órgão na medicina chinesa tem uma cor, tem um sabor e tem uma propriedade, digamos assim. O baço pâncreas, o sabor dele é o doce e a cor dele é o laranja e o amarelo. Então quando a gente usa a tangerina em cápsulas via oral, que eu tô falando, ela vai ajudar muito na questão da regulação da glicose. Tá? É fantástica, pela cor e pelo efeito. Aí antes disso dá para ser usado o limão, tá? Porque o limão vai fazer uma limpeza. Porque a glicose, o que acontece? A glicose está circulante no sangue, né? Quando a gente usa um remédio para baixar a diabetes, a gente acha que está se curando porque o remédio vai fazer o quê? Ele vai limpar essa glicose do sangue. É como se ele fosse empurrar para baixo do tapete. Na verdade, ele está colocando dentro da célula. Então, realmente não está melhorando ou diminuindo essa glicose no sangue. A tangerina pode ajudar muito naturalmente a diminuir a glicose. Tá? Porque regulando o pâncreas e a produção da insulina, que é assim que ele vai conseguir melhorar a diabetes. Tá bem? E tópico, você usa como? Tópico? Aí você pode inalar, você pode passar, porque o baço pâncreas fica nessa região, tá? Então você vai passar nessa região do plexo solar. Você passa em movimentos de tonificação, porque na medicina chinesa, diabetes é uma deficiência do órgão, digamos assim, tá? O que mais? Aí ajuda muito no sistema imunológico também. Vocês podem pensar assim, quantos óleos eu posso usar? Já que é natural, não significa que não tem efeito colateral. Então a gente tenta sempre usar menos óleos possíveis para fazer o melhor efeito possível. Porque aí a eficácia é muito melhor. É como se você fosse diretamente no alvo. Ok? Então, o máximo de óleos que vocês podem usar no dia? Uns 4 óleos.
por dia. Você vai mudando isso de tempos em tempos, mas digamos assim, basicamente uns 4 óleos essenciais por dia, ok? Lavanda. Lavanda eu acho que todo mundo conhece, é o preferido de todos. Eu falo assim, só de olhar para a cor dela já acalma, né? Tanto que essa cor que a lavanda tem é a cor da espiritualidade, é a cor da calma, da tranquilidade. Então, a gente vai usar a lavanda para tudo que precise acalmar. Ou, digamos assim, diminuir até o calor, né? Porque a medicina chinesa fala que quando a pessoa está muito ansiosa, ela tem um excesso de calor. Então, a gente usa a lavanda para ajudar a sedar o calor. Exemplos, queimadura solar, né? Tomou sol lá, tá com a pele toda machucada, queimada de sol, pode usar lavanda. Coceiras, tá? Coceiras a gente pode usar muito a lavanda, picada de inseto, queimadura de sol, arritmia. A lavanda pode ser usada na região do coração para acalmar e regular e equilibrar eletricamente o nosso coração, tá bem? Que ela é um calmante. E todos os tipos de alergia de pele, assadura, furúnculo, tá? A furúncula pode ser usada porque o furúnculo é muito calor. Quando a pessoa está com excesso de calor no organismo, vai sair através de furúnculo, ou excesso de toxinas, que é como a medicina chinesa fala, tá? Quando você tem insônia, é bom lembrar que a pessoa que nunca usou, ela usa em primeiro lugar no pé, né? De preferência no dedão do pé, porque ele é como se correspondesse à nossa cabeça na medicina chinesa. No pé tem todos os órgãos e todas as partes do nosso corpo, assim como na orelha. Então a gente usa a lavanda no pé, na região ali do dedão, tá? Para começar a usar. Não vai colocar já na cabeça, na região occipital, porque às vezes pode não fazer um efeito tão esperado assim. Então começa com cautela. Como eu falei, não é porque é natural que não tem alguns efeitos, tá bem? Esse aqui é o óleo que eu tinha comentado antes, que é o Digesem. Ele é fantástico também, porque ele é uma combinação, na verdade, de gengibre, erva doce, coentro, hortelã-pimenta, estragão, anis e cominho. Gente, isso aqui é fantástico. Eu tive uma experiência onde eu passei mal esses tempos, porque eu comi algo que não fez bem, e foi num curso, inclusive. E aí, o marido da Marisete estava no curso e ele foi lá correndo e me deu umas gotinhas desse Digesem. Gente, eu fiquei impressionada, porque a intoxicação foi tão violenta que eu cheguei a ficar com febre de 39, eu vomitava com diarreia. Quando ele me deu as gotinhas, claro que ele me deu, assim, acho que foi umas 10 gotinhas, tá? Aquilo começou a acalmar em questão de 30 minutos. E aí a febre, ele passou e a gente usou o óleo de rosas, que aí também ajudou a passar a febre. Então isso aqui é fantástico. Para quem tem diarreia crônica, alguém que tem diarreia crônica aqui, tá? Por consequência de tratamento, de repente quimioterapia, radioterapia, dá para usar o Digesem. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer movimentos circulares sentido horário, para tonificar, tá? Ele é muito bom. Gastrite, náusea, dor de estômago, né? Hoje em dia todo mundo tem síndrome do intestino irritável. É moda ter síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque é uma alimentação totalmente errada. Então, esse Digesem pode ajudar muito na questão da síndrome do intestino irritável. Pode ser tomado também, tá? Todos esses óleos da Doterra podem ser ingeridos, com exceção do Deep Blue, que eu vou falar daqui a pouco, que ele não pode ser ingerido, tá bem? Falando nele agora, esse Deep Blue eu sou fã. Por quê? Porque ele tem um componente que é o Intergreen, ou Intergreen, que eu conheci lá no Tibete, lá no Nepal. Ele é fantástico, ele tem um ácido metil salicílico, que a gente fala que é comparado à aspirina. Então uma gotinha, ou melhor, 10 gotinhas disso aqui equivale a 21 aspirinas. Então ele é muito fantástico para tirar dores, para acalmar as dores, qualquer tipo de dor, né? Porque além de tudo, ele tem óleos aqui que também são antidepressivos e também são calmantes. Então quando a pessoa está com muita dor, ela não consegue ficar bem, ela fica extremamente irritada, tá? Então além de ele ajudar a tirar a dor, ele ajuda a acalmar. Pessoas que fazem muita academia, por exemplo, pode usar. Pessoas que têm dor crônica na região lombar ou na região da coluna, a gente pode usar.
dor de cabeça, inclusive, tensão aqui na região occipital, aqui no trapézio, que a gente pode usar. Cãibras ele ajuda muito também, tá? Aqui tá a pomadinha dele, que tá até aqui, se vocês quiserem sentir o cheirinho, passar um pouquinho. Só não vão pôr na boca, tá? Porque ele é bem forte. Esse não pode ser ingerido, ele só pode ser inalado, a gotinha pode ser passada e ele pode ser usado na forma de pomada, tá bem? On Guard, eu falo que também é um dos meus preferidos. Por quê? Ele fortalece muito o nosso sistema imune. Ele é fantástico para melhorar a nossa imunidade e na verdade, não só para melhorar a imunidade, na verdade ele ajuda muito a, como é que eu vou falar? A tirar bactérias, a tirar vírus, a tirar fungos. Ele é bactericida, ele é fungicida. Então, ele pode ser inclusive tomado. Eu vi que a Doterra agora lançou, mas não chegou no Brasil ainda, são glóbulozinhos desse óleo que dá para usar para as crianças. Elas podem ingerir. A gente fez o teste, usou na nossa filha, que estava com tosse, que estava com secreção e que estava com gripe. E isso ajudou muito a melhorar rapidamente, né? Então ele é fantástico. Só que também tem uma observação que a gente tem que entender, que ele não pode ser usado continuamente. Por quê? Porque a gente tem bactérias e fungos no nosso organismo que são bons, que nos protegem, na verdade. Então a gente tem que cuidar e usar por no máximo 3 meses. Aí depois dá uma pausa, dá um tempo e volta depois, tá? Então tudo que é tipo de infecção, inclusive lúpus, pneumonia, gripe, resfriado, até verruga, ele pode ser usado. E tem creme dental, que ele ajuda a clarear, ele ajuda a branquear e ele não tem flúor, né? Eu não vou falar aqui agora, tanto que tem muita coisa que eu não vou comentar agora, porque senão a gente vai ter que se estender muito, mas a gente acha que o flúor faz bem, né? Compra pasta com flúor, creme dental com flúor. Flúor não faz bem, gente, né? Então, tô feliz da vida a gente tá usando o creme dental que não tem flúor. E é de óleo essencial. E ele deixa um gostinho de cravo muito bom, muito bom. Então ele melhora o hálito, inclusive. Esse que é o óleo de coco que eu tinha comentado com vocês. Esse óleo de coco ele pode ser usado até como uma espécie de um protetor solar. As pessoas que gostam de tomar sol e preferem não usar o bloqueador solar ou protetor solar, que também não vou entrar em detalhes agora, mas que ele também é até cancerígeno, digamos assim, a gente pode usar o óleo de coco fracionado. Eu particularmente uso e não tenho queimadura mais, com a pele branca desse jeito. Então ele é realmente fantástico, só que fazendo um alerta, você não pode passar só uma vez, tá? E ficar, eu falo assim, esturricando no sol. Você passa o óleo, depois de meia hora você passa mais um pouquinho. Você pode colocar até dentro de um borrifador com água e ficar passando um sprayzinho, tá? Ele vai ajudar a hidratar também, tá bem? E esse aqui é o difusor, eu não sei se vocês já viram que tem ali na mesa. Alguém conhece o difusor ou já usou o difusor? Eu falo assim, quem tem problema respiratório, quem tem problema de bronquite, asma, não precisa de um aparelho de inalação. Dá para substituir tranquilamente pelo inalador. Depois que a gente começa a usar esse inalador, a qualidade do sono muda, a qualidade de vida muda. Ele tem um alcance bem grande, até de 30 a 40 metros quadrados. Então, no ambiente que ele já está ajudando muito, até porque ele umidifica o ar, né? Depois vocês vão ali e respiram um pouquinho. Esse difusor, eu acho que ele chegou agora no Brasil também em outubro. É bem difícil das pessoas encontrarem difusores. Então todo mundo que enxerga isso aqui no consultório fica doido, porque ele realmente tem uma eficácia assim, terapêutica fantástica, gente. Eu sou suspeita para falar, mas as pessoas amam isso aqui pela eficácia e pela sensação de bem-estar que dá. Só para vocês entenderem, falando bem rapidinho, o pulmão, ele precisa sempre estar umidificado. As pessoas falam assim, qual é o melhor remédio para uma pneumonia ou para qualquer infecção respiratória? Inalação. Então ele tem que estar umidificado. Quanto mais umidificado ele tiver, menos chances de se proliferar vírus, né, bactérias, fungos. Então isso aqui o tempo todo com a gente, ele ajuda muito, tá? E daí você escolhe a gotinha que você quer colocar lá dentro.
tá bem? E para finalizar, vocês estão morrendo de calor já, e eu também, eu quero comentar assim, ó. Existe uma frase de Hipócrates que eu carrego comigo já há muitos anos, desde que eu comecei a seguir a minha medicina, que diz assim, que é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Então, o que eu quero comentar com isso? É que as pessoas que acreditam agora no que eu estou comentando dos óleos essenciais, que elas não precisam ser exímios terapeutas, não precisam ser médicos, não precisam ser farmacêuticos, bioquímicos ou não importa qual especialidade. Né? Se você realmente quiser ajudar, basta você conhecer a pessoa e querer contribuir de alguma maneira. Então, com os óleos essenciais, você não precisa fazer um curso de medicina, fazer uma faculdade, você pode ajudar as pessoas de uma maneira simples e natural. Então, por isso que agora, graças a esse presente da Mãe Terra, que eu estou compartilhando com vocês, eu posso dizer que vocês também podem ajudar a compartilhar esses óleos, tá? Agora a gente encerra por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, depois que eles terminarem a gravação, a gente pode conversar, tá bem?